Bíblia Sagrada, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje tratar aqui de um princípio que ele é muito importante dentro do reino de Deus, que fala sobre paternidade. Um princípio que, se você for analisar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar diversos direcionamentos de Deus para aqueles que Deus escolheu em cada geração para liderar a nação do Senhor, comissionados em seus ministérios como profetas, como sacerdotes. E dentro dessa introdução, nessa mensagem, antes de me ater a falar sobre a importância da paternidade, eu quero chamar a tua atenção para esse momento que nós estamos vivendo, dentro desse tempo presente. A gente sabe que quando nós servimos ao Senhor, começa a ter o entendimento sobre o mundo espiritual, e nós recebemos do Espírito Santo que se chama discernimento. Logo nós entendemos que, gostando ou não, nós sabemos que se desenrola uma batalha espiritual todos os dias. Nós estamos no meio de uma batalha. E a Bíblia é bem clara em nos mostrar que o nosso adversário é o opositor de Cristo, é o opositor de Deus. O nosso adversário, o adversário da igreja, não é outro senão Satanás, ao qual a Bíblia apresenta ele por diversos nomes: dragão, besta, serpente, enfim, o pai da mentira. Até o diabo, ele reconhece o princípio de paternidade. A única coisa que o diabo tem filhos são os filhos da mentira. O diabo é chamado pela Bíblia de pai da mentira. Logo, todo aquele que vive na mentira é filho de Satanás. Em algumas partes da Bíblia é chamado de filhos de Beliais. E se tem um princípio que Satanás tenta ofuscar dentro da humanidade, dentro da igreja, dentro do princípio de Deus, o primeiro objetivo do diabo, que se revela todos os dias, diariamente, é destruir a família, destruir o projeto de Deus, porque família é uma prioridade de Deus dentro do seu reino. Desde o momento que o Senhor achou que deveria, através do barro, dar vida a Adão, e da sua costela dar a vida à sua mulher chamada Eva, e mandasse que se multiplicassem, nasce a primeira família. Logo, não agrada ao diabo, porque o diabo quebrou o princípio de paternidade no céu. O diabo, ele não aceitou estar debaixo da obediência de Deus.
E nasceu no coração de Satanás a altivez, a soberba, e tudo procedendo do orgulho. Porque ele começa a olhar para si mesmo e começa a se adorar. E é muito perigoso quando o homem começa a ser vaidoso demais. Quando eu digo homem, eu digo mulher também. A vaidade excessiva já é uma tendência maligna. O próprio sábio Salomão vai dizer que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Gostar de si mesmo, se valorizar, tudo isso está inserido num contexto dentro da Bíblia Sagrada. Mas quando é excessivo, passa a se tornar doentio. Tudo que passa do limite se torna viciante, se torna prejudicial. Se você tomar refrigerante demais, vai se tornar algo prejudicial. Tudo que você faz em excessivo se torna prejudicial. E o diabo, ele corrompe uma terça parte depois de ser corrompido. E no coração do diabo, Satanás, o opositor, ele tem um desejo de ser como Deus, colocar um trono acima do de Deus. Claro que Deus, na sua onisciência, já estava contemplando toda a artimanha, toda aquela rebelião no céu. E você conhece a história. O diabo cai com toda uma terça parte de anjos. E qual é o propósito do diabo? Roubar, matar e destruir. E por que ele tem raiva da família? Porque Deus achou graça em dar vida ao homem, imagem e semelhança dele. Porque até então, o diabo, ele se achava muito formoso. E a sua luz fez com que o corrompesse. E agora o objetivo do diabo você vê muito claro e transparente, segundo os poderes governamentais, poderes malignos também, que você sabe está por detrás, tentando corromper o quê? O projeto família, por intermédio de leis que tentam destruir a imagem do homem como pai da casa, como chefe de família, tentando primeiro colocar um pensamento feminista. E aí depois que as mulheres aderiram à ideia de que não precisavam de um homem para poder estar dentro da casa, porque elas têm os direitos iguais, ali começou a corromper. E aí veio a abominação que a gente encontra hoje, que temos que ter até cuidado, porque hoje, se você prega a Bíblia e fala sobre o que abomina os olhos do Senhor, que é se dar o homem com animais, homem com homem, do mesmo sexo, e mulher com mulher, hoje a gente corre o risco de ser preso. Por quê? Porque o inimigo já tem colocado o seu poder sobre o governo, as leis. E se você olhar a Bíblia Sagrada, o Senhor, ele sempre usou desse princípio de paternidade. Você vai ver grandes homens na Bíblia Sagrada que aderiram à função de paternidades espirituais. O próprio Abraão é chamado de o grande pai da fé. Você vai encontrar o nome dele na galeria dos Hebreus. Todos aderem a Abraão como pai na fé. Você vai ver paternidades espirituais como Moisés, que é um
é alguém que foi um pai também espiritual para toda aquela nação na sua época e também para Josué. O que é ser um pai espiritual? É ensinar o caminho espiritual, é ter tirado o seu tempo para conviver com alguém e ensinar passo a passo o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. É ensinar alguém a se fortalecer, os segredos da Bíblia, os segredos de Deus, acerca de ter uma vida santificada no poder do jejum, no poder da oração e na meditação da palavra. Moisés fez isso com Josué, Elias fez isso com Eliseu, e você vai ver grandes homens na Bíblia que entenderam esse chamado de paternidade espiritual. Mas escute, não basta só o homem aderir o chamado de paternidade espiritual se o discípulo, se quem é abraçado não entender a importância de estar do lado de um homem de Deus, de alguém que vai o auxiliar, ajudar a obra do Senhor ser concluída ou engrandecida na vida dele. Eliseu não seria Eliseu se não tivesse Elias. Josué não seria Josué se não tivesse Moisés. E aí, por aí afora, você vai vendo a Bíblia Sagrada, homens que não seriam ninguém se não tivesse alguém como um pai espiritual. Você vai ver o próprio Jesus se rendendo e nos ensinando a importância da paternidade espiritual, ao tempo todo indo buscar o Pai. Jesus o tempo todo subindo ao monte, como no Getsêmani, ele vai buscar o que? Fortalecimento. Ele vai orar ao Senhor, ele vai até o Pai, na intimidade, buscando em oração. O próprio Jesus, quando sai do Rio Jordão, para cumprir o seu ministério, ele vai para o deserto e ele vai jejuar para quem? Ao Pai. Ele vai fortalecer a sua vida como homem, porque ele, como Deus, ele é o próprio Filho, mas como ele tinha que cumprir aqui o propósito de Deus, que era vir como verbo, ele também teve necessidades, e ele teve que jejuar, ele teve que orar, ele teve que estar em sintonia com o Pai, porque ele sentiu o peso de estar como homem aqui em nosso meio. Ao ponto que você vai ver Jesus chorar, você vai ver Jesus sangrar no Getsêmani com o suor misturado com sangue, levado ao extremo da sua força física. Então nós precisamos entender que o que é paternidade espiritual, irmão. Eu estou dando essa introdução toda, falando de uma forma, usando aqui da ferramenta da oratória, mas é simples falar com palavras tranquilas, o poder de você caminhar com alguém que sabe mais do que você. E nós observamos que o diabo tem tentado colocar o dedo nesse princípio, dentro das famílias, casa, eu digo lares, quando você vê mais, hoje a juventude, a geração, não mais respeitar pai, não respeitar idosos. Você vê hoje que não há mais esse respeito. Os jovens na rua já não respeitam os cabelos brancos, não respeitam os mais velhos. Isso na minha época, na nossa época, você via que isso era uma aberração, alguém na rua gritar com um senhor de idade. Todo mundo se levantava contra o jovem. Por quê? Porque não era bonito, não era feio, era feio alguém não respeitar os mais velhos. E isso ao longo do tempo foi se quebrando.
perdendo esse princípio. Por quê? Porque o diabo tem trabalhado ao longo dos anos, por intermédio de tudo, princípios através da televisão, princípios o tempo todo implantando essa ideia de desmantelar o princípio família e paternidade espiritual. Hoje você vê lares destruídos, por quê? Porque o inimigo tem feito separação de lares. Casais que se separam, o casamento hoje parece que não é feito mais para durar. Aos casamentos de 30 anos, 40 anos atrás, você encontrava aí, igual o meu avô que morreu, o meu avô foi o primeiro homem dela. Ele faleceu e ela nunca mais quis saber de ninguém, foi fiel ao meu avô até a morte dela. Hoje se tornou algo até chacota se uma mulher, o seu marido falece e ela ficar viúva a vida inteira. Hoje em dia usam muito o termo, a fila anda, né? Morre quem tá viúvo é quem morreu, né, irmão? Usa-se muito esse ditado. Por quê, queridos? Porque acabou o princípio. E quem é que está por detrás disso? O diabo. O diabo tem tentado destruir o princípio casamento, fazendo com que o casamento não seja duradouro, fazendo com que as mulheres não entendam que o homem é a figura de Cristo dentro de casa, porque não leem mais Bíblia, não são instruídos pelos seus pastores. Se quebrou isso e aí vem a dificuldade dentro do convívio igreja, onde obreiros, quando chegam até um cargo eclesiástico, já acham que não precisam mais respeitar o pastor, porque sabem mais do que o pastor. Pastores que saem da igreja para abrir outra igreja, obreiros que não aceitam a repreensão, não aceitam a correção, a admoestação. Paulo ensinou o tempo todo que era necessário exortar a igreja, os seus discípulos. Paulo não tratava os discípulos de uma forma humilhante, não. Paulo tratava os seus discípulos e chamava-os de filhos. Você vai ver Paulo aqui em Gálatas, falando com aqueles que ele havia escolhido para andar ao seu lado, chamando eles de filhos. Você vai ver 3 nomes específicos na história de Paulo, que Paulo teve todo um apreço, todo um cuidado, até que esses homens se tornassem referência. Tu vai ver a Bíblia Sagrada, todas as 13 cartas, Paulo o tempo todo referindo aos seus discípulos, pessoas que ele ganhou para Jesus, para Cristo, chamando eles de filho. O próprio Timóteo, Paulo vai o chamar de filho na fé. Você vai ver nas cartas a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem escreveu isso? Paulo para Timóteo, chamando Timóteo de filho na fé. Alguém que Paulo pegou e preparou, mas Timóteo deixou também ser preparado. A dificuldade maior que nós temos hoje dentro da igreja são pessoas que, por intermédio da internet, aprendem um pouquinho da escritura, ou leem um pouquinho de livros, ou faz um curso de teologia, e já não aceitam mais uma cobertura espiritual, e não sabem como isso é importante. Ter alguém que zela pela vida dele de forma espiritual, que ora pela vida dele, isso é princípio do céu, do reino. Eu posso ter aqui hoje, Nelson, uma ovelha, mas essa ovelha eu vou ter que dar conta. Então, enquanto você descansa, enquanto você dorme, nas minhas orações, no meu joelho dobrado, Deus colocou a minha obrigação como ministério, como pastor, de interceder pela tua vida. Então, querido, você não está órfão no mundo espiritual. Quando, falando de uma forma figurativa,
Nós somos chamados de pastores por quê? Porque mostra a imagem do pastor no tempo dos judeus com as ovelhas. E o que acontecia? Quando a ovelha se distanciava do pastor, vinha o quê? Animais carnívoros, lobos, coiotes, leão. Você vai ver o Davi lutando com o leão, com o urso, por quê? Porque vinha para comer a ovelha. E o pastor, quando estava perto da ovelha, o que ele fazia? Ele dava a vida dele pela ovelha. E é meio que uma alusão, porque realmente o pastor dá a vida, realmente quando ele é pastor e adere o chamado. Ele dá a vida por quê? Porque enquanto ele poderia estar orando só pela casa dele, ou poderia estar se divertindo, ou não perdendo a noite a madrugada de sono, mas ele está de quê? De joelho dobrado, intercedendo por quem Deus coloca debaixo da cobertura e do alinhamento espiritual dele. Então nós precisamos entender, queridos, mesmo que independente de idade. Eu já tive um obreiro de 70 e poucos anos, você lembra dele? Um senhorzinho que morava no Catarina, nem sei se ele se encontra vivo ainda. Tinha 70 e poucos anos. Era meu filho. Ah, mas como assim? O senhor tem... Hoje eu estou com 50, faço 51, mas na época eu tinha 30 e poucos anos. 38. E o meu obreiro tinha 70 e poucos anos. E aí eu chamava de filho. Por quê? Porque no mundo espiritual não importa a idade, mas importa a autoridade, o chamado. Independente da idade, eu digo pela minha mãe. A minha mãe me gerou como filho, mas no mundo espiritual eu abracei o chamado e me tornei paternidade espiritual da minha mãe. Só no reino espiritual essa coisa, quem não entende o que discerne as coisas espirituais não consegue acompanhar isso. Como pode a mãe olhar para o filho e o chamar de meu pastor, de meu líder? Porque no mundo espiritual não existe paternidade física e nem maternidade física. No mundo espiritual você vai ver Jesus falar com alguns discípulos que chegam até ele e diz: mestre, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. Jesus pronto, perto de ser crucificado, Jesus vai dizer: quem são meus irmãos? Quem é a minha família? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele está dizendo: eu estou no momento que eu estou abraçando o meu chamado. Todo aquele que confessa o meu Pai faz parte debaixo da minha cobertura, que me reconhece como filho de Deus e não como filho da terra. Tem pessoas que não conseguem entender esse momento de Jesus. Parece que ele menosprezou Maria, mas não menosprezou. Ele tentou passar sobre a autoridade que estava sobre ele. Então, querido, mesmo que igual a mulher, a esposa, eu tenho a minha esposa, casada comigo, dorme comigo, tem filho comigo, mas se ela não entender a importância de morar com alguém que se tornou cobertura espiritual dela, se ela não botar isso na mente, em prática, ela vai ser alvo fácil para o diabo. E o diabo, que tem fúria na minha vida, vai tentar me atacar. Não conseguindo, ele vai em quem? Ele vai em quem faz parte do meu corpo hoje. Porque é uma única só carne. Pô, não estamos conseguindo atingir ele. Como é que a gente vai fazer? Ela não respeita ele. Ela não reconhece que ele é pastor dela. Então vamos nela. Junta aí demônio tal, demônio tal, demônio tal, porque ela está quebrando um princípio. Aí os demônios vão até o Senhor e pede permissão para tocar numa área dela. Deus permite para que haja o quê? Um conserto, um despertamento, para que ela entenda que existe uma hierarquia. Repita a palavra hierarquia. A hierarquia ela sincroniza no mundo espiritual da maldade, porque todos os demônios estão em hierarquia com Satanás, como assim os anjos do Senhor em hierarquia também com o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo. Existe uma super organização espiritual no mundo espiritual, nada é desorganizado. E a igreja ela deve ser o mesmo princípio.
a minha casa também deve ser no mesmo princípio. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim é o marido o cabeça da casa. Se quebra isso, automaticamente tem uma legalidade para o diabo entrar. O diabo trabalha em cima de legalidades. O que você vai ver são pessoas que têm chamado, pessoas que têm talento, pessoas que recebem a função de obreiro, ou é músico, tangedor, cantor, pregador, mas aí quando começa a crescer um pouco, o que o diabo faz? Coloca o orgulho. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo a babuzeira na minha cabeça, não. Sou mais criança, não sou menino. Aí quebra o princípio. Tem crente, vou falar de pregador, que conhece Bíblia, mas por muito não vive. Pregador itinerante, que não para em igreja nenhuma, não toma a santa ceia, não obedece e não dá satisfação ao teu líder. Desde o momento que tu pega a ficha de uma igreja, a carteirinha de uma igreja de membro, você no mundo espiritual está fichado, ligado. E desde o momento que você não dá satisfação à tua liderança, meu pastor, hoje não vou, porque hoje não dá. Meu pastor, semana que vem eu estou aí, pastor, tem como orar por mim que eu vou vou comprar uma casa, estou pensando em fazer um negócio. Ora por mim. No mundo espiritual isso tem poder, tem autoridade. Quando você vai tomar uma decisão e você chega até o teu líder, não precisa nem contar o que é. Pastor, ora por mim porque eu vou fazer algo aí. Estou orando, ora por mim que eu estou para tomar uma decisão importante na minha vida. Eu não preciso saber o que é, mas automaticamente eu vou o quê? Interceder e orar, e no céu vai ver uma concordância, porque Deus do alto vai olhar e vai falar, lá, submetendo a autoridade, a paternidade espiritual. Tem gente que conhece um pouquinho a Bíblia, começa a fazer teologia, recebe cargos eclesiásticos, já não respeita mais liderança, e não tem como ser um bom líder futuro, se não for um bom obreiro, um bom filho na fé, um bom liderado. E o que a gente precisa entender, eu posso virar pastor, posso de repente Deus me dar um direcionamento para abrir um ministério, porque Deus me chamou com uma outra visão, amém, mas eu não preciso ficar inimigo do meu pastor, que foi meu pai na fé, que me ensinou. E o que mais acontece, queridos, esse tempo presente, são igrejas abertas debaixo de racha. Eu não saí na rebelião, eu saí sozinho, não chamei ninguém, mas depois todo mundo gostava de mim e veio comigo. Mas você quebrou o princípio com o teu pastor, não convidou o teu pai na fé para poder te ajudar a abrir a igreja, sinal que tem alguma coisa errada. Você não chamou o teu pai na fé para poder ministrar a bênção sobre o teu altar que Deus te confiou. Não chamou o teu pai na fé para abençoar a sua família em cima do altar que Deus agora está confiando para você ser pastor. Porque se não tem, é porque tem alguma coisa errada, que não está certa. Porque se eu me sinto bem e eu tenho certeza e convicção que eu estou saindo no direcionamento de Deus, eu não tenho problema nenhum com quem me ajudou a vida inteira. Isso está ligado à palavra gratidão. E o que mais você vê nos dias de hoje, irmão Nelson, você pode ajudar em todas as medidas. Na hora que a pessoa, você piscar os olhos, a pessoa que você ajudou, te larga sozinho, te abandona e esquece tudo que você já fez. Por quê? Porque o diabo tem o tempo todo influenciado a humanidade a não respeitar esse princípio, a quebrar esse princípio. E eu termino o caminho para terminar, queridos, mas eu quero ensinar você nessa noite a ser leal. Quanto tempo que a gente não ouve essa palavra, lealdade? É difícil ou não é? É raríssimo você ouvir, não é verdade? Quanto tempo que a gente não ouve essa palavra? Lealdade. No dia a dia, alguém usar essa palavra, lealdade, fulano é leal. Antigamente se ouvia. Existe lealdade de fulano para com fulano. Não ouve mais essa palavra. Daqui a pouco tira ela do dicionário. Porque é um princípio quebrado.
E é um princípio que está inserido no reino. Lealdade. Quando eu sou leal à minha cobertura espiritual, as bênçãos de Deus chegam até a minha vida. Quando eu sou leal ao meu Deus, leal e justo com as minhas atitudes, Deus me honra. Quando eu sou leal com a minha família, leal com a minha esposa, lealdade está ligado à fidelidade. Se eu quebro o princípio com a minha esposa, eu estou quebrando o princípio com o meu Deus. E quando eu quebro o princípio com o meu Deus, dentro da igreja, eu estou correndo um grande risco do diabo conseguir me influenciar e eu quebrar o meu princípio de lealdade dentro da minha casa. Sim ou não? Porque você quebrou o princípio. Paulo, ele vai chamar os seus discípulos de filho. Ele chama Timóteo de filho, filho na fé. Ele chama Tito de filho na comunhão. Ele vai chamar Onésimo de filho nas algemas. Sabe por quê? Porque Paulo estava preso dentro de um cárcere, algemado, mas Paulo era livre e liberto em Cristo. Paulo estava encarcerado por conta do amor ao evangelho, e Paulo consegue ganhar Onésimo, que estava desviado do propósito dentro da cadeia, e ele vai chamar de Onésimo filho das algemas. Por quê? Porque Paulo está preso, prisioneiro, mas o coração livre, dentro da cadeia, e está fazendo a obra de Deus. Tem gente que está aqui solto, sem cadeias, sem algemas, sem nenhum motivo, e não consegue fazer a obra, não consegue fazer filho espiritual. Acho que a gente deve aprender com Paulo. Aprender com Paulo a importância da paternidade espiritual. Fazer filhos na fé. Filhos da situação, como Paulo, e não independe da situação que eu me encontro. Eu preciso falar de Jesus. Preciso ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi. Isso é pastorear. Isso é dirigir o trabalho de Deus. Ensinar. Agora, quando um filho rompe, sai sem direção, no mundo espiritual, automaticamente é quebrado esse princípio. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que Deus espera de mim e de você, que nesse tempo nós venhamos gerar filhos. De que forma? Convidando, até que você tenha uma estrutura, você precisa do leite materno, espiritual que eu digo. Mas até que você ganhe essa estrutura para fazer a obra, você pode convidar alguém para ser alcançado. Assim como a gente convidava para ir um churrasco, para sair tomar uma cerveja, para poder ir para a noitada, você fazer o convite por alguém que precisa ser alcançado, assim como você foi, para que essa pessoa esteja como debaixo da sua tutela. Existem pessoas que não vão chegar até Deus se você não fizer o convite. E aí? Mas eu não sou pastor, eu não posso ser pai na fé. Você vai ser o alinhamento para essa pessoa estar debaixo de uma cobertura. Não deixa de ser teu filho espiritual. Nós somos chamados para gerar vida, gerar filhos. Queridos, se eu estiver na casa do Senhor, irmãos, hoje nós estamos aqui pregando com a minoria, mas para essa igreja encher, eu preciso ensinar a você. Você tem família, não tem, Nelson? Todos são crentes? Todos são? Mas tem alguém que não é. Alguém que não é. Então esse alguém que não é, ele necessita ser alcançado. Sim ou não? Tem alguém na sua casa, Valéria, que precisa ser alcançado? Essa pessoa só vai ser alcançada por intermédio de quem? De você que tem intimidade. E como é que você faz isso? Simples. Convidando.
intercedendo. Primeiro ore. Sabe por que muitas vezes a gente convida alguém e essa pessoa não consegue chegar na igreja? Porque a gente esquece de orar antes. Essa pessoa está presa em cadeias espirituais. E o que vence essas cadeias? O que rompe esse problema? Essa dificuldade de chegar na igreja? Quando você intercede por ela. Tira 7 dias. Convida para ir num culto semana que vem e começa a orar por ela. Quando chegar no dia de ir, vai na casa dela, faça o esforço, coloca dentro do carro. Ia hoje, hein? Vamos lá no culto hoje, hein? Vamos a porrinha. Bota no carro e traz para ver se não vai vir. E aí Deus faz o resto. Então, queridos, que nós venhamos respeitar esse princípio. Hoje nós estamos aqui, eu hoje estou numa posição de paternidade, mas outrora, como filho de Deus e paternidade espiritual, porque eu tenho responsabilidade no altar. Mas outrora eu estava debaixo de uma cobertura. Então que você entenda isso. Guarda isso, Nelson. Ah, pastor, simples, é uma mensagem. Pastor, hoje eu não vou. Carro quebrou. Ponto, acabou. Seco. Entendeu? Por quê? Porque você me deve satisfação? Não, porque no mundo espiritual, Deus está vendo. Olha lá. Entendeu o princípio. Aderiu à cobertura. Quando você respeita a cobertura espiritual, tudo que é espiritual e bênção que está sobre esse altar chega na sua vida. Você entende isso? Quem entende isso, diga amém. Então que nós venhamos, queridos, entender esse processo. Outra coisa, quer ver uma promessa que ela tem, é uma promessa ativa e uma promessa que tem uma resposta aqui na terra. Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra, irmão. É Bíblia. Está falando de que? Honrar o pai? Paternidade espiritual. A mãe? Paternidade. Você vê que Deus, ele respeita tanto esse princípio, que essa promessa, ela está aqui para a gente. Se você honrar teu pai e a tua mãe, você vai viver mais. É a Bíblia que diz, não sou eu. E aí quando eu quebro esse princípio, eu vivo menos, irmão. Está entendendo? Por isso que meu pai está lá, está dentro de casa. Mas eu todo dia, eu faço questão de acordar de manhã, ir lá tomar um café e ver meu pai. Porque eu não sei se amanhã eu vou ver ele de novo. E a gente tem a mania de honrar depois que perde. Depois que morre, a gente vai no velório. A gente chora, segura na alça do caixão, já era. Morreu, irmão. A gente tem que honrar a nossa paternidade enquanto pode. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E honrar a paternidade espiritual. Nós vivemos um tempo muito fraco nesse sentido dentro dos ministérios. A gente fala assim, poxa, o protestantismo tem crescido muito, né? A igreja, são muitas igrejas, mas se você for analisar o histórico de cada igreja, você vai ver que muita igreja está fora do princípio. Por quê? Saiu debaixo de rebelião, não esperou o tempo de Deus. Tem um monte de pastor que se auto-intitulou, pediu outro conhecido para derramar o azeite na cabeça, porque Deus falou. Outros que vão atrás de convenção para pagar o diploma e alguém descer o azeite na cabeça, porque não espera o tempo de Deus e nem Deus falar. Tem até o chamado, uns que até Deus fala assim, tenho você como pastor da minha casa, no meu tempo. O cara não quer esperar, meu. Eu tenho o chamado, o cajado está comigo. Aí você acelera o processo. O que mais é visto hoje, igrejas, multidão de igrejas, sim. Numa rua tem 10, mas se for buscar histórico de cada igreja, metade das igrejas estão fora do direcionamento de Deus. Começa em cima do altar. E se você estiver debaixo de uma cobertura que não está debaixo do direcionamento de Deus, você está correndo um grande risco de estar recebendo maldição e não bênção. Pô, que isso, pastor? O senhor está falando então que só você que é o bom? Não,
eu aprendi a respeitar o princípio, é a Bíblia. E se eu quebro isso, eu tenho que ir para o arrependimento. Eu tenho que descer do altar, me aquebrantar, me arrepender. E detalhe, para poder quebrar do zero esse princípio, eu tenho que ir lá na minha liderança que eu vacilei, que tem gente que sai achando que está certo e está todo errado. Ah, eu saí porque meu pastor não estava me aceitando, me perseguindo. Conversa. Ah, mas o pastor errou, as ideias dele não batiam com a minha, não batia? Volta lá e pede perdão. Se acerta com ele, para que Deus venha honrar seu ministério. Senão teu ministério nunca vai crescer. Alguém entende isso? Diga amém. Deus seja louvado nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé, que essa palavra sirva de alimento para a nossa caminhada, e que nós venhamos ser leais, né? Lealdade com a amizade, leais no nosso trabalho, né, irmãos? O diabo o tempo todo tenta fazer com que a gente seja desleal, no sentido de que o cara no trabalho cobrar mais, fazer cobrança indevida, tomar um dinheiro a mais, tudo aí é o diabo, irmão, tentando fazer com que a gente perca a fidelidade, a sintonia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, que essa palavra venha de encontro ao coração dessa pessoa. Senhor, sei que é uma palavra, Deus, que às vezes não tira tanta motivo de glorificar, de dar glória, mas é um alinhamento e um ajustamento para a vida espiritual de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer um reparo no altar, que o Senhor venha, Deus, Senhor, trazer visão espiritual, discernimento para essa pessoa que acha que sabe, que acha que está andando certo. Senhor, em nome de Jesus, conhecimento sem obediência é falta de direção. Senhor, mais vale obedecer do que sacrificar. Então, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa através dessa mensagem. Ó Deus, Senhor, nos alimenta, nos leva em segurança, e que tenhamos, ó Deus, Senhor, uma semana de bênção e de paz e de conquista, em nome de Jesus. Amém? Levante a